Hoje vamos falar aqui de autoestima, e eu posso começar aqui um bocadinho, embora a tua história não seja assim tão diferente da minha, não é, Pedro? Mas tem Sim, algumas diferenças. Eu cresci sem nenhuma autoestima, nem autoconfiança, porque não é a mesma coisa, e às vezes há pessoas que têm mais de uma e menos de outra, eu não tinha nenhuma. Isso fez-me tomar decisões, escolhas, como por exemplo o trabalho, que não tinha absolutamente nada a ver comigo, por exemplo, fui bancária durante 27 anos, quando vinha da área de artes, que não tem nada a ver, não é? Mas como eu achava que não tinha mesmo jeito para nada, não, olha, uma coisa que é um trabalho, pronto, com prestígio, um bom ordenado, segurança, e depois fui extremamente infeliz durante 27 anos, praticamente, por isso. Aí eu ser tão preocupada com os meus filhos, com o que é que eu podia fazer para que eles não viessem a passar pelo mesmo que eu, a sofrer como eu sofri, com tantas dúvidas, tanta crítica que eu tinha na minha cabeça. Ora, a Xana, as nossas mamães, boa noite. E, e para mim, uma das coisas que eu notava que tinha faltado em minha casa, que era haver um ambiente mais afetuoso da parte dos meus pais, mais carinho, mais demonstração de amor, de toque, portanto não era, não vou culpar nem nunca os meus pais, eles fizeram o melhor que sabiam, mas eu sentia a falta disso, e então foi uma coisa que eu sempre fiz questão que os meus filhos soubessem o quanto eu os amava, e nisso acho que não fiz um mau trabalho. A questão é que não chega. Há outras coisas que eles também precisam, e é um bocadinho sobre essas dicas que nós vimos aqui trazer. Evandro, que também sofreste e ainda lutas aí um bocadinho com falta de autoestima, não é? parece. Embora profissionalmente tenhas bem melhor do que eu. Quem me conhece acha até estranho, né? Que eu tenho problemas de autoestima e confiança. Músico, tá sempre agora não, mas sempre nos palcos. E na escola, muito à vontade com os alunos. Tipo, na minha zona de conforto, muito vontade, mas fora dela, tá muito pouco autoestima mesmo. Hoje eu vou falar um bocado, eu sou como um bago de arroz, né? Exato. Depois já explica isso um bocadinho melhor. Já explico porque eu sou bago de arroz, mas tive muitos problemas de falta de confiança, a ponto de querer tornar-me invisível na escola, sobretudo na escola. Era mesmo. Entretanto, fazia desporto, tipo, ter aqui uma conjugação aqui de coisas que não jogam uma com a outra, como é possível, né? Músico, tipo, praticar desporto e ter esse problema de autoestima, mas é um facto. Mas já está melhor. Apesar disso, lutar pelos teus sonhos, e demorou. Sim, apesar muito, disso, sim. Na infância era muito paralisado, na infância. Senti-me paralisado, mas depois, quando descobri a música, um bocado, acho que comentei contigo há pouco tempo que saxofone para mim, até bem pouco tempo, e ainda é um bocado isso, é uma espécie de escudo. Escondo-me atrás dele. Sim. Ali estás seguro, confiante, e estás muito seguro ali, muito confiante. Tipo, o meu escudo realmente. Tipo, estava ali protegido atrás dele. E foi isso a música. Quase, não é? Levou-me a descobrir muitas coisas. Sim, levou-me a descobrir muitas coisas, a melhorar a minha autoestima, é um fato. Mas sinto muito seguro atrás dele. Tipo, realmente. Ora, aqui boa noite, Anabela, outra das nossas mamães também que faz parte da nossa comunidade. Tão bom ter a vossa presença aqui, o vosso apoio, obrigada. E eu também, se calhar, aqui pegando um bocadinho naquilo que eu vos estava a dizer, e do quanto eu achava que sentia essa necessidade de transmitir aos meus filhos o meu amor por eles, que eles nunca duvidassem, isso é importantíssimo, sem qualquer sombra de dúvida. Mas a questão é, como é que nós falamos, como é que nós lidamos com as outras pessoas, como é que nós reagimos a algumas circunstâncias que nos possam ferir mais, quando temos baixa autoestima.
Portanto, os nossos filhos, como esponjinhas que são, que tanto apanham, não é? Que não é só aquilo que nós lhes dizemos, mas muito aquilo que eles nos ouvem dizer, que veem, toda a nossa maneira de estar, de falar. Portanto, por muito que eu tenha mostrado aos meus filhos todo o meu amor por eles não deixaram de absorver, e então mais ela ainda, o meu comportamento. E porquê? Porque eu era daquela... Há pessoas que têm baixa autoestima e calam-se, aguentam tudo, e têm um saco, não é, Evandro? Vai guardando tudo para lá, e aquilo aguenta. Eu não. Daquelas explosivas. E quando alguém me dizia alguma coisa que eu interpretava como sendo um ataque para mim, eu reagia, eu atacava, agressiva mesmo. Ora, a minha filha hoje, vejo, apesar de eu já ter mudado muito, mas mudei nos anos mais recentes, portanto, ela ainda apanhou muito desse meu comportamento e ainda tem assim uma forma de lidar com uma quantidade de arestas que tinham a ver exatamente com a minha forma de estar, por eu ter tão baixa autoestima. Portanto, esta questão da autoestima é muito complexa, não é só uma coisa que a gente pode fazer, além de que somos todos diferentes, nós adultos, as crianças também são diferentes, formas de lidar diferentes, e isto tudo são peças aqui de roldana, de tudo que faz de nós este ser maravilhosamente complexo que é o ser humano. É verdade. E essa coisa da autoestima disseste bem, porque não é só aquela criança tímida que quer ficar invisível, né? Se isola, que está no cantinho dela, que não quer se mostrar de maneira nenhuma. Mas eu também era isso, atenção. Sim, era isso. Eu comecei a tornar um bocadinho mais agressiva e a explodir mais em adulta, porque em miúda... Mas eu vejo muito... patinho feio. Eu vejo muito nos meus alunos, por exemplo, aqueles mais extrovertidos que parece que vão em todas. Quando chega a hora de fazer uma coisa, realmente vão em todas, estão sempre a falar, estão sempre a gozar com os outros, mas quando chega o momento de eles fazerem alguma coisa, eles ir para o palco, por exemplo, esquece, paralisam também, e muitas vezes manifestam essa falta de autoestima, querem camuflar com essa falsa segurança, né? Com essa atitude de ataque, digamos assim. E ela manifesta de várias maneiras. E o gozo com os outros normalmente demonstra a falta, é uma defesa. É uma defesa, exatamente. Não quer mostrar fraqueza, esconder uma fraqueza, exatamente. Talvez. Sim, é. Ora, a Catarina diz: eu também sou uma pessoa insegura e sem muita autoestima, o meu receio de passar isso ao meu filho, quero que seja uma criança confiante e segura, amor não lhe falta. É exatamente isso. A Cristina diz: eu sou um bocado assim como a Sandra era. A Catarina diz: eu neste momento sou assim como a Sandra, mas calo muito perante o dia-a-dia e explodo em casa. Pois, isso era outra coisa que eu também explodia no trabalho. Pronto, também é um facto, e perdi muito com isso. Mas... é claro que a gente, e mais se calhar ainda, isso, Evandro, tu poderás confirmar mais, quantas vezes uma pessoa até, então quando lida para professores, não é? Que acho que é aquelas profissões extremamente desgastantes, porque passam um dia a lidar com crianças e a gente contém-se e temos que ser educados e temos que... não é? Aquelas coisas, regras de sociedade, e depois quando chegamos a casa os nossos níveis de paciência já foram e acabamos por explodir com o elo mais fraco que são os nossos filhos. É ou não é, Evandro? Também te aconteceu, não é? Foi uma fase muito difícil, passei uma fase muito difícil com essa questão mesmo. Chegava no trabalho, passava o dia com crianças e chegava em casa, não tinha a ter paciência para os meus filhos, ponto. Isso também fez-me cair para entrar no mundo da parentalidade, porque sentia muito essa culpa de fazer o que era preciso na escola, com os alunos, o tempo todo, o dia todo. Dos outros. Exatamente. Chegava em casa, não fazia o mesmo. Portanto, isso fez eu entrar no mundo da parentalidade, antes de entrar no mundo da parentalidade consciente, porque de fato, depois que eu comecei a entrar nesse mundo, percebi que eu já fazia muito dessas coisas nas minhas aulas, já aplicava muito dessas técnicas que partilhamos nas aulas, entre outras coisas que aprendi com a pedagogia, com a experiência no terreno, né? Mas o fato é que em casa não as aplicava. E coitadinhos dos meus filhos. Em casa de ferreiro, espeto de pau. Exatamente, era mesmo isso. E sentia muita culpa por isso. Atrofiava-me. Quando chateava-me com eles, atrofiava-me, porra.
como é possível? A ponto, quem já me segue já sabe dessa história, porque chegava esse ponto para fugir desse estresse em casa, passava a semana a tocar, arrumava concertos para todo lado, aceitava trabalho de onde chamavam, ia às vezes de uma hora para outra, e para não estar em casa. Depois chegava no trabalho, assim, tá a tocar, que é uma coisa que eu adoro, né? Tá a tocar na minha, no palco, tipo, sentia-me atrofiado, culpado, mais uma vez culpado por não estar com os meus filhos, por estar a fugir dos meus filhos. Era uma situação, e foi aqui que a chavinha, não, isso não está bem, tem que ver o que se passa. E foi quando eu comecei a olhar para mim primeiro, né? Se eu não estou bem, como que eu posso dar o meu melhor aos meus filhos? Portanto, comecei aqui a refletir sobre muitas coisas. Inclusive o tal mapa do tesouro, o pessoal não sabe aqui, né? Mas quem está na nossa comunidade sabe. A Anabela, se elas sabem que estamos a falar aqui de coisas da comunidade Super Pais, portanto uma comunidade para mães que querem realmente entrar nesta caminhada do crescimento próprio, para conseguirmos lidar com o comportamento dos nossos filhos. Isto porque, já agora, para quem nunca me ouviu, assim, muito rapidamente, eu tenho 2 filhos, mas a mais nova, que hoje em dia tem 13 anos, que é aquele feitiozinho, assim, temperamento forte, e que me contestava constantemente, teimosa até dizer chega, e eu não tinha paciência para ela quando chegava à casa, e então acabei por, em vez de e havia muitos amigos meus que diziam que a Joana era hiperativa, e eu, em vez de ir à procura de algo que a acalmasse ela, eu vim para mim. Portanto, eu virei-me para o meu... para a procura de soluções, do que é que eu podia fazer para eu ter mais paciência para ela. Portanto, foi o primeiro passo, e depois acabei com a ajuda do Evandro de chegar à educação positiva, que eu achei durante muitos anos que era permissividade. Ora, meu pai, boa noite. Boa noite, Antônio. Que a educação positiva é tudo muito bonita, não é? Tudo muito fácil, as crianças é que mandam, e isto para mim fazia muita confusão, mas depois com a ajuda do Evandro, ele é que me deu algumas sugestões e de orientação, eu realmente comecei a aplicar em casa e a ter resultados extraordinários. Mas o primeiro passo foi eu acalmar-me a mim, eu estar melhor comigo mesma, porque aí sim eu comecei a estar melhor quando chegava a casa com a minha filha, e coincidência, se quiserem acreditar, ela melhorou muito o comportamento, acalmou muito. A Anabela diz, só ainda não cheguei. Ai, Anabela, então, sábado temos live para tirar dúvidas. Depois, se não faz o módulo, depois não há dúvidas para tirar. Mas foi por aqui. Sabe, estou a sentir a minha autoestima ficar lá embaixo. Eu preciso de coraçõezinhos e likes aí, por favor. Minha autoestima está desligada nesse momento. Vá, ajudem-nos lá, mandem lá. E não tem que ter desculpa, Anabela. É para si. Nós não somos prejudicados em nada. Agora a Anabela entrou para esta comunidade com a intenção de fazer um trabalho, não é? Portanto, está a subir mais nada. Está a subir. É boa, tão lindos. E vá, mais corações, obrigada. Nós temos aqui mamães que eu ainda não sei, tirando o meu papá, ainda não vi aqui mais nenhum homem, portanto vou dizer para as mamães. Temos só muitas mamães lindas, especiais aqui que nos seguem, por isso é que é tudo super pais, que alguns de vez em quando vai aparecendo um pai pelo caminho, que senão era só super mães, mas não, a gente quer... para o Evandro também não ficar aqui sozinho, nós queremos, porque achamos que o pai também faz falta na educação do filho, como é óbvio. Agora é preciso eles quererem, mostrarem, já vai havendo cada vez mais, mas a percentagem é. É importante que os pais, é importante para os filhos que os pais o pai atue também em conformidade, esteja presente mesmo, não é só a figura do provedor, né? Mas tem que estar ali de fato a fazer, trabalhar em conjunto com a mãe, porque essa energia, uma energia masculina é fundamental para uma criança. Sempre. E nós mães, e eu sou mãe solteira, nós podemos fazer muito, e muitas mães fazem verdadeiros milagres quando muitos maridos ou pais dos filhos não estão presentes sequer nas suas vidas, mas nada substitui a presença de uma figura masculina. Às vezes já há segundos casamentos, há outras pessoas que assumem essa figura, mas é essencial para qualquer criança. Mas se calhar íamos avançando aqui então. Sim. Evandro.
para aqui algumas dicas, tanto para além de nós, de pensarmos em nós, se calhar aqui também tentarmos pôr aqui um foco mais naquilo que nós fazemos bem, porque temos tendência, normalmente, pelo menos falando por mim, eu esquecia muito daquilo que eu fazia bem e focava-me em tudo aquilo que eu não sabia fazer e que fazia mal. Portanto, aqui de valorizar o que nós sabemos fazer, o que fazemos bem, as nossas qualidades, porque as temos, de reconhecer isso. E eu, durante muitos anos, se me perguntassem, diz-me 3 qualidades tuas, eu não conseguia dizer. Portanto, é importante nós fazermos este trabalho para começar a valorizar. Porquê? Porque para depois também ensinarmos aos nossos filhos, fazermos o nosso melhor, quando não sabemos, mostrar-lhes que não sabemos e mostrarmos também a eles como é que nós damos a volta à situação. Tudo isso são coisas que nós lhes estamos a ensinar a cuidarem de si e a valorizarem-se também. Esta parte nossa, mais enquanto mães, agora o Evandro escolheu aí uma série de dicas para nós fazermos muito giras com os nossos filhos. Bom, primeiro tem que começar a explicar aquela história do bago de arroz, né? É uma analogia. Exatamente, do bago, o que é um bago de arroz? O bago de arroz não tem sabor. Um bago de arroz insignificante quase, não é? Coisinha ali. Tem um formato trivial, né? Não traz nada de novo. Um bago de arroz, não tem. Estou ali aqui com a cábula também, malta. Que os apontamentos. Também não tem cor bem definida. Um bago de arroz é pequeno. Por si só, um bago de arroz é insignificante, passa despercebido. Mas quase invisível, isolado, o bago de arroz ganha outro significado quando está num grupo, integrado num grupo. Só que aqui é o paradoxo, né? Porque ele funde-se com os outros, perde-se na multidão, tornando-se aqui quase, mais uma vez, invisível. Ninguém dá por ele. Isso vem de encontro ao que eu estava a dizer. Da minha parte, aconteceu na escola, sobretudo, até os meus 11 anos, foi quando eu comecei forte a praticar desporto e música, assim, de forma regular e também... Então, o que aconteceu? Por que eu me escondia? Eu não queria atrair atenção de maneira nenhuma e chateava-me quando os professores, tinha boas notas, a nota mais alta da turma, os professores faziam questão de dizer, olha, o Evandro, pai, eu estava tão quietinho no meu canto, corava, ficava mesmo lixado com isso, deixa-me quieto aqui, por favor. E aconteceu depois... Não olhem para mim, né? É mesmo isso. E talvez o que passaram, eu não me achava uma pessoa interessante. Havia tantos putos lá, todos fiches e não sei o quê. O meu irmão era um deles, né? Era um puto muito fixe, toda a gente queria estar com ele, super extrovertido. E eu, não sei, acho que não fazia falta para ninguém, deixa quietinho, né? E sentia isso na família também, que não fazia falta na família, não tinha esse sentimento de pertença, que a gente refere tanto, né? Das necessidades da criança, as necessidades básicas, que é o sentimento de pertença e relevância. Não me sentia nada relevante, nem que pertencia ali. Pronto, essa história do bago do arroz, não é? E muitas crianças sentem-se assim mesmo. E depois, queria também fazer aqui fazer uma reflexão do que é autoconfiança, não é? É outra analogia também, que é o motor. Se temos pouca autoconfiança, o motor tem uma potência ínfima, avançamos assim devagar, não é? E os obstáculos ultrapassamos com dificuldade os obstáculos. Se temos uma boa autoconfiança, o motor é potente, fazendo essa analogia, conseguimos manter a velocidade elevada e também ultrapassamos com muito mais facilidade os obstáculos. Se é inexistente, não há motor, portanto... Não temos autonomia e avançamos de acordo com a vontade dos outros. Essa é a questão. Sem autoconfiança, estamos sempre à espera da aprovação das outras pessoas. Os nossos filhos são a mesma coisa, não é? Aliás, nossos filhos são adultos e pequeninos. Portanto, ponto pequeno, tudo que nós sentimos é e o pior, mais confusos ainda, porque aquilo está em crescimento, não entende nada, não é? Então, a autoconfiança é acreditar que tudo é possível. Quase sempre é possível, tudo é possível, basta termos os meios. Também é saber que em algum lugar há algo muito bom nos espera,
é acreditarmos em nós, permitir-nos obter os meios para cumprirmos os nossos sonhos, porque é disso que se trata, temos as ferramentas para ir atrás dos nossos sonhos, né? Desculpa interromper, mas daí estás a falar também de autoconfiança, não só de autoestima. Porque acreditar que conseguimos não é só... Portanto, as coisas estão muito relacionadas, mas não são bem a mesma coisa. Sim. Okay. Acreditarmos também ter essa noção que somos cada um de nós somos especiais, somos seres únicos. Eu costumo dizer que agora eu costumo dizer com segurança que eu sou um eu. Todos nós somos eus, especiais e únicos. Exatamente. E a questão é que depois nós tratamos as crianças como se fossem todas iguais, queremos que sejam todas iguais, que haja, falando na escola sobretudo, né? Tipo, tem muitos alunos, toda a gente tem que se comportar da mesma maneira, tem que ter os mesmos resultados. Não estamos a respeitar a essência do ser humano, né? E a criança, portanto, somos todos eus e isso tem que estar presente. Somos especiais e únicos, os nossos filhos são especiais e únicos, nós somos especiais e únicos. E ter essa consciência faz toda a diferença. A mim fez toda a diferença ter essa noção, que é um fato, né? E depois sermos resilientes, né? Não baixarmos os braços, ter autoestima e confiança, não baixamos os braços perante as dificuldades, estamos preparados, sabemos que somos capazes, temos plena consciência dos nossos, aliás, nós conseguimos, quando temos consciência disso, conseguimos exponenciar as nossas virtudes, habilidades, não é? E conseguimos lidar também com o que fazemos menos bom. Exatamente. As nossas fraquezas. Eu noto em mim que hoje em dia as coisas que eu tenho, que obviamente continuo a ter dificuldade, mas já não me magoam, não me afeta, como já não é que horror, e pronto, estou aqui outra vez nesta roda, que quando temos baixa autoestima temos muito mais tendência a focar naquilo que não conseguimos, a recriminar-nos, a culpa, a tal voz crítica. Eu queria dar só aqui um olá à Cláudia, que a Cláudia tinha posto aqui uma partilha que não estava a conseguir ver-nos, e ela diz, já cheguei, obrigada, beijinho, Cláudia, outra das nossas mamães queridas, lindas, e muito especial. E essa é a diferença, e eu comparando tanto a Sandra que eu fui com a Sandra que eu hoje sou, que atenção, eu continuo a ter as vozes, eu continuo a duvidar, ter aquela vozinha que duvida. A grande diferença é que ela neste momento já é uma coisinha assim, enquanto de antes era uma coisa que me soberbava por completo, não é? Estava... Como ela, Catarina, Sandra, como consegui ganhar mais autoconfiança e ganhar paciência e calma para a sua filha? Eu revi-me no que você falou, tal e qual a paciência e calma é pouca para o meu filho de quase 3 anos, é um miúdo super irrequieto e traquinas, talvez porque precisa de atenção. Isso a gente está sempre a dizer, as crianças, o comportamento das crianças, o mau comportamento das crianças tem sempre uma razão por trás. Há sempre algo que eles estão a precisar. Era bom aquela placa que eles tivessem, mãe, eu preciso disto, eu preciso daquilo, que eles soubessem, mas eles não sabem. Da forma de eles dizerem que alguma coisa não está bem, é através do mau comportamento. Como é que eu consegui? Eu virei muito para o desenvolvimento pessoal, Catarina. Fui à procura de conhecer-me, de procurar respostas, fiz terapia também, mas sinceramente foi bom, não vou dizer de todo que não me ajudou, mas onde eu notei que tinha realmente que consegui um salto maior, por assim dizer, foi através do coaching, tanto que hoje sou eu mesma coach emocional, a trabalhar estas questões todas que vêm cá, os fantasmas, como eu costumo dizer, do nosso passado, da nossa infância, e foi muito... Olha, outra Raquel, boa noite, finalmente cheguei, também conseguiu juntar-se aqui a nós. Boa. Não, a questão mesmo é saber lidar com as emoções é fundamental, e o autoconhecimento leva-nos a ter quando temos consciência do que nos tira do sério, de que situações podem fazer aqui a mostarda vir a boca, não é isso? Fazer isso, ficarmos a mostarda vir ao nariz, não é isso que fala nessa expressão? Subir ao nariz. Isso, exatamente. Quando temos consciência também do que nos faz, que nos deixa calmos e felizes, depois usamos essas ferramentas, porque eu também continuo a acumular coisas por vezes e a ficar irritado, mas sinto aqui, olha, o meu corpo está sinalizando, que o corpo avisa. Portanto,
já Isso é tomo as outra medidas, coisa. é muito importante termos esse autoconhecimento. E foi através do coaching que fiz isso. E essa parte emocional de seres coach emocional, foi por isso que convidei para fazer parte desse projeto, que estava na gaveta. Faltava essa peça, porque conscientemente nós sabemos o que temos que fazer. Conscientemente não queremos gritar, não queremos ficar irritados, sabemos que isso não é bom. Mas o que nos faz, mesmo sabendo disso, o que nos faz agir de maneira diferente? É a parte emocional, que não temos esse trabalho, esse controle, esse autoconhecimento, não é? Melhor que você, não sei para explicar isso bem, porque... Mas eu estava aqui a ver, desculpa, a Sílvia diz, realmente eu não tinha reparado, mas ela hoje está sem legendas. A Sílvia diz, sem legendas consigo assistir. É curioso que eu não faço a mínima ideia porque é que ele hoje, ou porque é que ele antes tinha legendas, porque... a mim está a aparecer legenda. A mim então, olha, a mim não. A mim não. Ainda menos sei. Umas vezes tem, outras não. Pronto, olha, antes de continuar aqui com... Chega a mostrar ao nariz, pois, a questão é essa, mesmo. Quando nós temos mais temperamentais, e acho que eu que era mais explosivo, o Evandro mais tranquilo, daqueles que demorava mais tempo, pelo menos a explodir, depois explodia mais, não é? A minha pressão ia saindo aos poucos, a dele acumulava e depois quando saía. Mas acho que todos acabamos por ter essa... A Xana diz, eu também tenho legendas, olha, não sei mesmo explicar. Antes de continuar com conselhos, queria saber se está a fazer sentido para vocês o que estamos a dizer, se sentem que é isso mesmo, não é? Essa coisa da autoconfiança, se tem autoconfiança, autoestima elevada, ou no nível bom, não é? Se sentem que tem uma autoestima no nível bom. Há dias, para mim é dias. É sempre, também tenho dias, então se durmo menos, por exemplo, se estou mais cansada, isso noto logo que estou mais sensível. Aqui eu acho que o essencial é nós realmente percebermos como é que nós lidamos com o nosso dia-a-dia, como é que reagimos, notarmos no nosso corpo estes sinais. Eu hoje em dia percebo perfeitamente, das primeiras coisas que eu sinto fisicamente é pressão na cabeça. Quando alguma coisa começa a irritar, de forma a ferir, o nosso corpo avisa-nos. Nós é que ignoramos durante tantos anos que depois é quase uma nova linguagem, não é? Ter que aprender. Mas é das primeiras coisas que é importante, e é o nosso corpo, e a seguir também começar a ter consciência dos pensamentos. Porquê? Aquilo que nós, ao contrário, primeiro é o que sentimos, do que sentimos vai gerar um pensamento, e desse pensamento vai gerar uma ação, uma reação, um comportamento. Portanto, se eu me estou a sentir mal, hoje em dia eu já percebo, olha, hoje estou com os espinhos de fora, tipo ouriço, ninguém me pode dizer nada que fere e que sai daqui alguma coisa menos agradável. Portanto, eu protejo-me e protejo os outros quase às vezes um pouco de mim. Eu já tenho ao fim de muito tempo a perceber, a tomar esta consciência. E depois é dos pensamentos, porque quando alguém nos diz uma coisa e se aquilo vem um pensamento atrás disso, olha, este está a querer aqui, está a gozar com a minha cara, por exemplo, não é? Nós vamos reagir depois consoante isso. Isto é aquele primeiro passo que é preciso termos muita atenção realmente, que é que vai dentro de nós. E o Emotional Zap, como o Evandro disse, e nós falamos no nosso e-book do Beabá das Emoções, é o tal perceber, tomar a consciência dos sinais que o nosso corpo nos emite. As notificações. As notificações, exatamente. E ter começar a entender, a descodificar essas notificações e perceber o que é que nos faz bem, o que é que não nos faz tão bem. Hoje em dia já sei que algumas coisas que têm o poder de melhorar o estado de espírito, portanto eu vou usá-las para sair desse estado dos tais espinhos assim mais afiados. Essas coisas são importantes. A Sílvia diz, eu consigo sentir os sinais e já controlo há algum tempo, mas se eles me pressionam muito, a pressão solta-se, também são 3, pois. E também estamos a viver momentos desafiantes, não é? Isto em casa, com crianças, se antes não era fácil, porque nunca foi, neste momento está pior ainda.
A Anabela deu, pronto, já lá vem este dizer que eu não sei fazer nada. E se calhar a outra pessoa até não está a dizer nada disso, mas é a forma como nós interpretamos, porque isso, esse A pensamento... imagem também temos de nós. Exatamente. Isso, a chamada leitura de pensamento em PNL, que é quando nós achamos que o outro quer dizer algo por trás das suas palavras. Isto, somos os profetas, e quando andamos em profetas, adivinhar tudo. Pois. Bom, tem aqui alguns conselhos para dar. Posso começar? Não tens conselhos, que a gente não dá conselhos, desculpa lá. Exatamente, não dou conselho nenhum, exatamente. Tem sugestões aqui, pronto, não são conselhos. Exato, dicas, exatamente. Sugestões. A primeira é prestar atenção às palavras quando se dirigir ao seu filho. Não é? Mas também quando falar dele a terceiros. Com efeito, a imagem que está a criar dele tem impacto na ideia que a criança faz de si própria e no seu comportamento. Por exemplo, vou dar 2 exemplos. Então já aparece agora o comentador, o Marcos Mendes. Bom, Clara de Souza, um exemplo. Então, é assim, se dissermos se a criança for magra, não lhe diga que é frágil. Porque ele vai assumir esse papel num ápice. Que eu sou frágil, que é frágil. Ele vai... São os tais olhos. Basicamente é isso. Outro exemplo, em vez disso, outro exemplo é na escola. Na porta da escola, ouço tantas vezes as mães a falarem: mas meu filho não tem jeito para a escola, meu filho não tem... Ele é matemática. Ele vai assumir isso, porque ele vai ser fiel a esse rótulo. Ele vai começar a interiorizar isso. E vai ser fiel a esse rótulo. Portanto, estamos aqui a limitar. Ela vai assumir essa imagem. Pronto. E depois é a pessoa que ele mais confia. É a pessoa que ele mais confia e que está a dizer isso, não é? Que a pessoa que referência para ele que está a dizer isso. Então deve ser verdade. Portanto, a sugestão aqui é mesmo ter muita atenção às palavras que dirigem aos filhos, e mesmo a falar com terceiros, com a criança, a falar da criança, ela está ao pé, está ali meio junto, está a falar dela. Cuidado, isso vai minar muito. Se for algo negativo, então pronto. E mesmo algo positivo às vezes pode aprisionar também. Mas a questão dos elogios, depois a gente vai tratar isso noutra situação. E os rótulos? Não, eu acho que aqui também é pertinente falar muito brevemente, porque é a questão dos rótulos. E os rótulos não são só negativos. Às vezes nós escutarmos a dizer, e eu cometi esse erro, felizmente o meu filho, não sei de onde é que ele foi buscar, mas ele conseguiu lidar muito bem com isso, porque o meu filho é extremamente inteligente. Ele aprendeu a ler sozinho, ele chegou à primeira classe, ele já sabia ler, não digo perfeitamente, mas quase, uma criança, se calhar mais do segundo ano do que do primeiro. E estes rótulos também, o positivo, não é? Dizem que o meu filho é muito inteligente, é um rótulo positivo, vamos a dizer bem da criança. A questão é, se a criança estiver perante algum desafio que ela se sinta de alguma forma, que se calhar não está à altura, não vai conseguir, então ela não faz, que é para não correr o risco de a imagem criada. Exatamente, portanto é preciso ter muito cuidado aqui a questão dos rótulos, tanto negativo como positivo, que eu cresci sem nenhum elogio e eu achava que o elogio era muito positivo, daí de fazer com frequência com os meus filhos. A questão depois é que também o elogio sozinho pode ser e frequente, é claro que se for uma coisa esporádica não faz mal nenhum, mas quando é frequente torna-se um rótulo, esse rótulo pode ter consequências negativas mesmo. Olha, a Xana deu um exemplo aqui muito interessante. Muito bom. Pela positiva, coloquei a facial, que infelizmente tem consequências negativas para a criança. Depois a gente faz o melhor que sabemos. Eu achava, eu sempre fui mais penalizada pelo mal que fazia do que valorizado o bom. Portanto, eu sentia a falta desse reconhecimento, do elogio, e usava. A questão é que não tinha a mínima noção que havia outra coisa diferente, nós chamamos o encorajamento, mas não vamos agora estar aqui a falar, senão a gente não sai de cá. Não, mas esse era na escola. Na escola são muito usados, infelizmente, rótulos e comparações é dos erros mais graves e que mais cometem na escola. Mas, pronto. Diz, Evandro. Lá está, a intenção quando comparam e fazem os rótulos, né, a ideia é estimular a criança. Mas não há nada de estímulos. Na verdade, quando fazemos esse tipo de comparação e os rótulos, estamos a dizer à criança que ela
não serve. Aquela maneira dela, aquela criança não serve. Ela deveria ser de outra maneira. Isso mina qualquer tipo autoestima de também. Autoestima, exatamente. E a segunda sugestão que eu tinha vai no encontro do estímulo mesmo, que é, falamos do elogio, o elogio tem que vir com o elogio, estamos a dar ênfase a uma qualidade. Mas a seguir o elogio temos que acrescentar com o estímulo, que é pôr a valorizar a ação da criança, por exemplo. Exatamente. Ela tirou uma boa nota na escola. Olha, é muito inteligente, mas olha, foi o esforço que tivesse, tá? Parabéns pelo todo esforço, pela toda dedicação ao preparar, a se preparar para o teste, que vocês estamos a estimular, estamos aqui a dar ênfase na ação, no trabalho que ele fez. Né? Que não és inteligente. Exatamente. Isso é fundamental usar isso. Ela diz, o mais novo na escola já está rotulado a qualidade toda. Pois, a minha também. A minha filha pode estar ou não estar a falar, é sempre culpada. É sempre aquela que os professores apontam. Joana, cala-te. Mas eu não estava a dizer nada. Mas não vale a pena, porque já tem o rótulo, os professores já conhecem, porque ela é faladora, ela está naquela idadezinha da adolescência, petulantezinha, que tem que ser sempre a última a dar a resposta. Portanto, não é fácil, mas já está, para os professores, ela está sempre, a culpa é sempre dela. Olha, estou a falar de ti, vai-me aqui fazer uma Pronto. E aqui também é importante, tem que referir também que, como eu disse, o elogio tem que vir acompanhado do estímulo. O estímulo por si só também não. Quando conhecemos, valorizamos o esforço, se não tiver o elogio também, nós vamos criar uma criança esforçada. Não é? Portanto, tem o equilíbrio. É o equilíbrio. É importante ter essas duas componentes, o elogio com a valorização do esforço. Sempre. Acho que é a maneira adequada de fazer isso, sem comparações, sem rótulos, sem... Tá bem? Mais a dizer ao meu filho de 3 anos, espera, diz aqui a Catarina, dizer ao meu filho de 3 anos que se porta mal muitas vezes é rótulo certo, evito dizer, mas às vezes sai. Ele porta-se mal, portanto ele vai procurar comportamentos que estão de acordo com esse rótulo. Se eu me porto mal, então eu vou me portar mal. E aqui temos que dar, verdade, e aqui é também importante termos esse discernimento, né? A criança, estamos a rotular, estamos a dizer que a criança mas a criança não é. Ela está naquele obstáculo, naquele momento que tem aquele comportamento, mas ela não é uma criança mal, que se porta assim mal, ela está ali, pronto, aconteceu. E se conseguimos fazer essa separação também, discernir que a criança está ou faz, mas não é aquilo, vai ajudar muito também a olharmos de outra maneira para os nossos filhos e separar de fato as coisas. E a Cláudia diz verdade, é preciso valorizá-los quando eles fazem coisas boas, sem dúvida. Isso é uma coisa muito importante para a autoestima. É nós reconhecermos mesmo aquelas coisas que eles fazem porque é a responsabilidade deles, vou ajudar em casa, por exemplo. É preciso também, isso para mim foi extremamente, ainda não sai naturalmente, porque eu não fui habituada, não o recebi enquanto criança, não o fiz porque pronto, não estava habituada, nunca o fiz, e agora que dos último ano talvez, quando eu comecei a perceber a importância disso, portanto ainda não é uma coisa natural em mim, mas é muito importante mesmo valorizarmos, tal como nós precisamos de fazer para nós, e dar-lhes esse exemplo, valorizar aquilo que eles fazem bem, aquilo que eles são bons, portanto, como é que a Thais dizia do minimax, minimizar as coisas menos... as coisas menos boas e maximizar as coisas boas. As mais dificuldades, exatamente, e maximizar as boas. Portanto, esta é a importância de... Nós precisamos sempre corrigir algumas coisas, obviamente, mais ainda crianças que estamos a aprender, mas mesmo assim dar mais foco no positivo, é extremamente importante naquilo que eles fazem bom, naquilo que eles são capazes. Isso é essencial para a autoestima de uma criança. A Marisa Souza comentou aqui: eu costumo pedir ao meu filho para ele dar o seu melhor, não tem que ser melhor do que ninguém, apenas tem de dar o melhor de si. Fantástico. É fazer o melhor possível, estimular a fazer o melhor possível. Exatamente. É a única comparação que é permitida.
comparar consigo com ele próprio. Portanto, comparar aquilo se ele antes não conseguia, agora, ou se agora não consegue alguma coisa, assim, amor, tu já conseguiste, já viste a quantidade de coisas que tu já conseguiste fazer. Portanto, esta comparação com eles próprios é muito boa e para dar sempre o seu melhor. É uma das peças fundamentais das bases da educação positiva. Sobretudo aquelas crianças que são perfeccionistas ou têm esse alto grau de exigência que não vem dele, né? Nasceram com esse alto grau, pode ter um perfil não assim. Vem dos pais. Pode ter essa potência que foi acentuada de alguma maneira, e é importante que essa criança perceba que deixamos claro que temos lá, digamos assim, ferramentas para mostrar para ela, compará-la com ela própria. Olha, estás assim chateado, mas já reparaste que fazias assim, agora faz desse jeito? Muito melhor, não acho? Com tudo. Vai ajudar a diminuir um bocado essa frustração e melhorar a autoestima. Olha, só fazer uma parte, só concluindo essa parte aqui, para dizer que culturalmente nós brasileiros, e também aqui sinto isso muito cá, valorizamos muito, reparamos quando fazemos algo mal. Seja na escola com as crianças, seja os nossos filhos, ou até os nossos patrões. Quando fazer bem é obrigado. Acho que está intrínseco a nós. Fazer bem é obrigação. Portanto, não temos que receber elogios por isso, nem mais estímulo para fazê-los, né? nem que seja reconhecido. É importante. E o normal é darmos atenção sempre ao que está mal. Pode fazer 1 milhão de coisas boas, mas faz uma coisa mal, toma. E depois tem muita gente que usa aquele sempre, está sempre a fazer isso, está sempre. Essa expressão, isso me irrita. Tive que aprender a controlar isso. É os rótulos, pronto, está sempre a mesma. A Cláudia diz, eu sempre elogiei os meus filhos e sempre os valorizei, mas quando eles agem mal também os chamei a atenção, expliquei porquê, que comportamento gera consequência. Exatamente. E aqui a tal questão da consequência. Mas, gente, hoje não vamos entrar por aí, senão não saímos de cá mesmo. Portanto, vamos passar à frente. E a gente outro dia veio falar aqui a questão do castigo versus consequência, mas agora vamos continuar aqui na autoestima, senão ficamos cá e a nossa live de uma hora passa-se a 2. Exatamente. Bom, aqui tem outra coisa, adquirir o hábito, é outra sugestão, adquirir o hábito de falar de si próprio ao seu filho, do que sente, das suas emoções, utilizando a expressão eu. Nós queremos mostrar para o nosso filho que não temos problemas nenhum, somos super protetores, super pais, né? Mas é aqui que começamos a trabalhar a inteligência emocional dos nossos filhos, é mostrar para eles que também choramos, que também temos problemas. Quando éramos crianças, fizemos asneira na escola, porque toda a gente fez uma asneirinha, pelo menos. Tira a primeira pedra. Sim, que nunca fez asneira, por mais tímido que fosse. Exatamente. Pois era daquele, como nós agora dizemos, há aqui alguém também como eu, como a Joana, não é? Que é a irrequieta, é a faladora, a culpa é sempre dela, mas depois há os outros que são os suportes caladinhos, e aliás, eu tenho o meu mais velho, era assim, nunca, eles podiam estar na sala de aulas, nunca era ele que falava para os professores, ele próprio assume. Às vezes, quantas vezes era eu que estava, mas os professores rotularam. O Diogo era muito bom aluno, o Diogo até era um rapaz relativamente tranquilo, não era, eles achavam que ele não era falador, então a culpa nunca era dele. Eu aqui tenho as duas situações, eu sinto-me no direito de falar, porque eu não falo só da Joana, eu tenho um exemplo contrário. Portanto, aqui peço desculpa, mas os professores têm esta tendência de rotular. Aqui a Joana Domingos colocou o problema do meu Colocou aqui: o problema do meu filho de 5 anos é que desiste facilmente quando não consegue fazer atividade. Penso que está a afetar a autoestima dele. É mesmo isso que nós referimos há pouco, de fazer essa comparação com ele próprio, mostrar que... Olha, há um exercício que eu fazia e recomendo por vezes, e vamos recomendar também na nossa comunidade, que é fazer... Se ele gostar de fazer desenhos, e muitas crianças ficam frustradas de não fazer o desenho como imaginou, né? Fazer hoje o desenho, noutra semana, depois de uns dias, fazer o mesmo desenho, e repetir no outro dia o desenho, e vai observando coisas, para mostrar para ele que é uma evolução. Para isso vai ajudar aí a quebrar um pouquinho essa frustração, a combater essa frustração, não conseguir. E se calhar também
que essa criança pode estar a sentir-se, como nós referimos também, por causa dos rótulos, dos elogios, ai como ele é inteligente, ai como ele faz isso muito bem, ele está a se proteger, porque se ele tem a mínima, se tem aquela mínima desconfiança que pode falhar, não vai fazer, para não falhar, para não frustrar a imagem que as pessoas têm dele, que as pessoas próximas. Pode ser. Outra coisa também em casa, será que alguém não tem essa linguagem sem querer e até que possa não ser explícito, mas às vezes as crianças apanham, daqui há uma série de fatores. Isso, a Cláudia, mais uma vez, a Cláudia é uma das nossas mamães que eu acho que ela qualquer dia vem aqui para este lado dar formação connosco, porque ela já tem. Eu conto muitas vezes aos meus filhos o que se passou comigo na idade deles, eles adoram ouvir. Isto é das coisas que mais conecta. Nós contarmos as nossas histórias com os nossos filhos, eles saberem que nós somos humanos, que já erramos, que já nos sentimos tristes também. É importantíssimo. Aliás, sim. Um dos meus superpoderes com os meus alunos, com meus filhos, é justamente contar histórias. Eu conto histórias para eles, eu ligo as coisas, ligo o que eu estou a fazer com histórias, com a vida real, com personagens, humanizo os criadores da história, não é? Os criadores, os grandes inventores, através da música, eu humanizo esses inventores, conto que foram crianças que também tiveram dificuldades. Conto a minha história, invento histórias também, muitas histórias para os meus instrumentos e eles ficam fascinados. E que os meus filhos estão sempre a perguntar coisas. Hoje mesmo estava o João a perguntar se eu já fiz mais alguma coisa na vida do que tocar saxofone e ser professor. Foi super interessante. Ele veio com essa pergunta, tipo, ótimo, foi grande oportunidade, estava toda a gente junto, né? Claro. E foi a oportunidade de contar coisas que eles não sabiam. O que eu fazia na minha infância, do trabalho que tinha com o meu pai. Eles ficaram fascinados de ter ido nessa tentativa de ter segurança, mas estar ligado à música, de ter ido para ter procurado uma carreira militar, onde tinha num corpo musical da carreira militar, que não me identifiquei nada com aquilo, apesar de ter música, né? Saí logo, mas pela segurança, lá está. Exatamente. É fascinante, eles ficam tipo, doidos e os alunos. Mesmo. Contador de histórias. Dizer que ou dizer hoje não consegues, mas has de conseguir. Aqui ela não pôs, mas é exatamente isso, Catarina, é o ainda. O eu não consigo, não, tu ainda não consegues, mas tu continuares a tentar. E atenção, isto também foi uma batalha que eu tive muito grande com a minha filha, lá está, possivelmente pelas coisas que ela, sem eu dar por isso, absorvia de mim, em que houve uma altura, ela teria, não sei, talvez 5, 6 anos, e dizia-me constantemente, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Às vezes dizia-me a mim, tu não consegues. Pronto. Eu que até tinha realmente baixa autoestima, mas quando diziam tu não consegues, às vezes era a parte que me picavam, não consigo, vais ver. E eu tenho, por exemplo, uns quadros numa técnica de transferência de imagem para madeira na minha sala com fotografias nossas. E é uma técnica que muitas vezes corre mal, e as deles por acaso correu bem rapidamente, mas a minha eu fiz 5 tentativas. E eu lembro perfeitamente de eu ter dito e mostrado assim, olha, se eu desistisse, porque eu partisse do princípio, não fui com estas palavras obviamente, mas pronto, que eu não ia conseguir, eu teria desistido. Mas olha, estás a ver, e mostrar todas as madeiras que eu tinha, porque aquilo depois não dá para tirar, quer dizer, dava para lixar, mas na altura eu ia fazendo outras, porque aquilo depois tem cola e não é assim tão fácil, e eu mostrar-lhe, estás a ver, eu não consegui à primeira, mas eu fui tentando, eu não desisti, vê lá se não ficou giro. E eu fui-lhe dizendo que era uma coisa, lá está, eu tinha crescido sem autoestima nem autoconfiança, para mim, ouvir a minha filha dizer constantemente, eu não consigo, eu tinha os semáforos vermelhos todos aqui a apertar, não é? Isso, não, minha filha não vai crescer a dizer que eu não consigo. E então eu mostrava-lhe esses exemplos, eu mostrava-lhe também assim, não, tu ainda não consegues, mas vamos conseguir, vamos continuar a tentar porque tu vais conseguir. E são coisas que é importante, esse ainda é uma palavrinha, pode fazer toda a diferença. Eu não consigo, ainda não consigo, digam lá se não faz toda a diferença. Faz toda a diferença, é a mesma coisa que eu quando então, em vez do si, faz toda a diferença. A palavra faz toda a diferença.
Mas agora Olha, tem mais não uma. vais trazer as técnicas para cá, senão depois elas querem saber que raio desse quando então e a gente não sai de É cá. para voltarem na próxima, Sandra. Marketing. Exato, exato. Oh, Sandra, estragaste o marketing. Curiosidade. Não me avisaste, olha, faltou aqui olear aqui as roubanas. Pronto, olha, tem mais duas aqui, que é... Já passamos por elas, mas fomos passando, mas uma delas é alterar o seu próprio comportamento. Por exemplo, se quer que os filhos larguem, entre numa maré de mudança, larguem as tecnologias, então não fiquem sempre o tempo todo agarrados aos equipamentos eletrônicos, temos que dar o exemplo. Eles aprendem mais com o que nos veem fazer do que o que nós falamos. Não adianta nada. Olha, larga o telemóvel. Os eletrónicos, eles não precisam de exemplo. A gente pode não pegar um dia inteiro e eles conseguem estar muitas vezes. Por exemplo, faz parte. Queremos que os nossos filhos leiam, mas ganhem o hábito de ler. Se nós não lemos, vai ser difícil, né? Tipo, se nem... Então é interessante na nosso tempo de lazer dedicarmos algum tempinho a pegar um livro, para ver se os estimula a ler também. E que depois aqui tem outros truques para estimular a leitura, que é ler coisas assim em voz alta, Estamos como quem não quer. Não entres por aí, senão a gente não tem tempo. Mas desculpa, fica para a próxima. Tem dicas nesse sentido. Já estamos em cima da hora, vai. Então a última. Não proteja demasiado seu filho. Está bem? É importante que eles tenham frustração. Claro, nosso papel aqui é ser o tutor. Deixarmos se eles quebrarem a cara algumas vezes, sabendo que, claro, que não seja nada perigoso, né? Que podemos ter a oportunidade também de ensiná-los, fazê-los perceber o que podia ter sido feito diferente para que isso resultasse. Mas para eles ganharem, estimular a autonomia. Isso é fundamental, porque nós protegemos tanto, mas depois, quando saírem debaixo das nossas asas, eles vão aprender com a vida e vai custar muito mais. Exatamente, então é melhor eles caírem, nós estamos lá para os apoiar, para os orientar. Às vezes é complicado. É complicado, mas é importante, Anabela. Nós temos que deixar os nossos filhos, muitas vezes, sofrerem as consequências das suas escolhas, das suas decisões. Isto é uma aprendizagem da vida que é muito mais fácil se nós permitirmos que isso aconteça, que eles sofram, que eles chorem, do que nós os protegermos, nós não permitirmos que nada de errado lhes aconteça e depois, quando forem adultos, como é que eles vão lidar com isso? É aquele complicado que é importante nós conseguirmos ultrapassar e dar um bocadinho desse espaço aos nossos filhos para errarem, para assumir as consequências da vida. A vida é mesmo assim, faz parte. Não há ninguém consiga passar impune por isso, e quanto mais nós os protegemos, mais mal estamos a fazer. É um fato. Mas já não tenho mais sugestões para hoje. Então, mas eu tenho um convite. Sugestões para partilhar, mas não é que não dá para dizer. Eu tenho aqui um convite para vos fazer. De hoje a 8 dias vamos ter cá uma pessoa muito especial da Liga contra o Cancro, e ela vem falar de um livro que eles fizeram para falar com as crianças sobre cancro, quando há cancro na família, seja a própria criança ou seja um pai e uma mãe. É um tema muito complicado e a verdade é que nós desejamos todos nunca passar por isso, mas a verdade é que é uma coisa que está muito presente em muitas casas. Portanto, quando eu recebi uma mensagem de uma pessoa a propor-nos para divulgar, eu resolvi logo convidar para ela vir aqui falar, ela própria, desse livro. Eu acho o projeto lindíssimo, não sei se ainda tenho aqui aberto, acho que agora não, mas agora não tenho aqui o nome do livro, mas estejam cá para a semana, próxima quarta-feira às 10 da noite, e vamos saber então, aqui falar um bocadinho então deste projeto que acho que merece todo o nosso apoio, porque acho que mesmo todos nós que nunca passámos por isso, conhecemos alguém que passou. Portanto, vamos ajudar a divulgar, é lindo, e contamos convosco cá, 2 a 8 dias, combinado? Nós temos que os orientar, eles têm que decidir, é mesmo isso, Cláudia. É mesmo isso.
E pronto, não sei se o que é que acharam, valeu a pena, temos aqui a Xana disse boa dica, se tem aqui alguma coisa que estejam decididas a ajudar a pôr em prática os vossos filhos. Filhos são seres que nós ajudamos a voar e um dia eles vão conseguir ir sempre no sinal. É mesmo isso. A questão é, eles só sabem voar com as suas próprias asas se antes de saírem do ninho exercitarem essas asas. Né? Portanto, a importância muito mesmo de nós permitirmos, darmos esse espaço para eles, aos poucos, devagarinho, com o nosso apoio, mas eles caírem, seja física, seja metaforicamente falando. Portanto, é isso. Até sábado, nós é até sábado, Anabela, é isso mesmo. Para o resto das mães que não fazem parte da comunidade Super Pais, é até quarta-feira. Obrigada. A Joana diz, já estou a pôr a prática quando então. E que tal, Joana? Dá ou não dá resultado? É uma ferramenta relativamente fácil de aplicar. Às vezes a gente esquece com o tom de voz e aquilo soa, perde-se ali um bocadinho, mas que costuma dar resultados muito, muito rapidamente e as miúdos reagem muito bem. Muito obrigada, Catarina diz, obrigada, adorei. Vale sempre a pena, a troca de experiências para mim é sempre importante, diz a Cláudia. Cristina, grata pelas dicas, muito obrigada a vocês, afinal nós aqui podíamos estar aqui uma hora a falar sozinhos, se vocês não tivessem aí, não ia adiantar, não é? Portanto, não estávamos aqui a fazer nada. Muito obrigada a todas por nos acompanharem e vemos a quarta-feira, combinado? Esperamos por vocês, um beijinho muito grande, boa noite, o resto de uma boa semana. Boa noite, obrigado.